Muitas pessoas elas têm medo de, na hora depois da morte, ali, quando ela desencarna, ela ir pro chamado umbral, né? Existe umbral, existe limbo, existe várias denominações, inferno. Tem procedência? Como que funciona? Vamos lá. Todas as culturas falam de planos espirituais, e é claro, né, Felipe, vai falar de um lugar mais avançado e um lugar bem denso. O nome desse lugar denso varia de acordo com a história, a época. Inferno, Hell, em inglês, os mundos inferiores, o Hades dos gregos, né? Guerrina, o lugar de trevas e ranger de dentes entre os judeus antigos. E na área ocultista, plano astral inferior, por exemplo, lá na teosofia, plano astral denso, até que chega aqui na área espírita brasileira, o André Luiz, na série Nosso Lar, conta que desencarnou, estacionou extrafisicamente num lugar bem escuro, pesado, para purgar algumas coisas que ele trazia de dentro e que não deixava ele bem. Ele era alcoólatra, era um médico genial, mas ele tinha muito problema com ele mesmo, ali, né? que ele tentava abafar com álcool, como todo mundo tem, né? Sim. Então ele fala que passou alguns anos ali até ser resgatado para a cidade do Nosso Lar. Então aqui no Brasil, o nome umbral ficou associado a este lugar denso, que é o mesmo que plano astral inferior. Felipe, muita gente aqui no Brasil passou a usar o Nosso Lar como uma referência absoluta de vida após a morte. Porém, ao longo do planeta, tem vários outros sensitivos que narraram coisas do lado de lá e outros espíritos que passaram mensagem contando sobre planos extrafísicos. Então, aqui no Brasil, como ficou o sucesso do Nosso Lar e merecido, ficou aquela história: se eu morrer eu vou parar no umbral. Ouvi dizer que a gente tem que passar por lá antes de chegar em planos espirituais. Não é verdadeiro, Felipe. Por quê? O corpo sutil, ele é dotado de alta plasticidade e ele tende a plasmar tudo que a pessoa pensar sobre si mesma. Se ela tem pensamentos luminosos, a forma do corpo sutil vai ficar brilhante. Se ela tem pensamentos muito grossos, a forma astral vai ficar mais obscurecida, mais densa. Como semelhante atrai semelhante, tudo que a pessoa pensa e sente se reflete na média energética dela. E uma pessoa cheia de tranqueira a vida inteira dentro, quando ela emerge para fora do corpo, Felipe, a energia do corpo astral dela é o somatório do que ela tinha como média. E aí, como semelhante atrai semelhante, ela é atraída para um ambiente mais denso para depurar essa carga pesada para depois passar. Mas veja, e uma pessoa razoável, que não é uma pessoa cheia de tranqueira, por que ela vai ter que parar no astral inferior se ela não tem o que purgar, cara? Tá cheia de coisa boa e eu conheço um monte de gente boa que está encarnada nesse planeta ajudando um monte de gente. Então, na média nossa, Felipe, a gente tem qualidade e defeito e está lutando para melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Dentro dessa mescla, se você está lutando para melhorar, você tem que confiar nessa melhoria, cara. Você não é perfeito, nem eu, mas você está lutando para vencer a si mesmo, para melhorar, e isso se reflete do lado de lá. É muito comum, na hora da passagem final, abrir uma passagem, uma espécie de portal, Felipe. Um Stargate extrafísico. E é isso que muita gente fala, tipo assim, saí do corpo e entrei num túnel de luz, que não é um túnel, é uma passagem entre planos, aberta por inteligências superiores, e a pessoa é absorvida, arrebatada para dentro dessa luz e se vê num ambiente já compatível com o que ela é. Ela não vai parar em umbral nenhum. Então, quando se fala umbral, vamos deixar bem claro, deixa isso para quem está aprontando e fazendo mal. As pessoas não têm que ter medo disso não, Felipe. O que elas têm que ter medo é delas não lutarem, delas não trabalharem elas e ficarem enganchadas num monte de tranqueira. Se a pessoa está lutando, mesmo tendo defeito, mas está lutando e está indo em frente, pode ficar tranquila, semelhante atrai semelhante. Na hora H, ela vai passar para um outro ambiente que não é esse, porque não tem nada a ver com ela. Entendi. Ô Wagner, como o assunto hoje vai ser bem em ondas assim, né? Então, indo para uma outra onda, eu fiz uma pergunta esses dias atrás, foi para uma pessoa que veio aqui no programa, e você como tem um carinho especial pela Umbanda em si e tal, eu queria entender uma coisa. Aqui no plano terreno, a gente necessita de algumas coisas para sobreviver. Por exemplo, a gente precisa dormir. Sim. Né? E eu queria entender, e eu ainda perguntei isso para ver se espírito, guia, Exu, tal,
existe um sono no plano astral? Não dormem, porque o sono aqui no plano físico é necessidade fisiológica, Felipe, do desgaste do corpo. Desde o ponto que você saiu do corpo e tá num corpo sutil, que é pura energia, dotado de alta plasticidade, você não tem o desgaste que o corpo humano tem, as ondas cerebrais do cérebro, para poder criar a necessidade de você ter que descansar. Porém, existe o descanso psíquico, que é outra história. Uma pessoa desencarna, na maioria das vezes ela apaga, Felipe, e acorda já do outro lado. O trâmite ela não percebe. Quando ela vê, já está do outro lado. Ela não tem essa transição. Isso. Essa transição, quando você fala aquele sono reparador, que a pessoa passa por lá de lá, já não é o descanso fisiológico, porque ela não tem mais o corpo. É o descanso psíquico. Depois de uma vida inteira dentro da matéria, Felipe, com tanta coisa para a gente ralar, a mente precisa de um pause para poder regenerar, que aí não é necessidade fisiológica, mas uma necessidade psíquica. Então a gente continua tendo um psique. A psique é o corpo astral, né? É então, a parte psíquica. Entendo. Aí, vamos lá. Dentro desse psique, então a gente tem várias doenças, até uma pergunta aqui em especial, que daqui a pouco eu vou entrar nela já em seguida pra gente conseguir falar sobre isso. Mas dentro aqui, da vida terrena, a gente tem vários problemas que remetem ao lado psiquiátrico da situação, ao psique, ao lado psicológico. Dentro do plano astral também, então pode acontecer de você ter, vamos supor, um transtorno, uma ansiedade, alguma coisa do tipo? Porque mesmo quando o problema é cá embaixo, é o problema do espírito em relação ao corpo e à psique dele. Eu vi casos, Felipe, em que a pessoa tinha problemas mentais aqui e fora do corpo ela estava lúcida. E vi o contrário, pessoa que você achava que era normal e ela estava surtada do lado de lá. São coisas bem relativas. Então, a necessidade da mente descansar não é igual à necessidade do corpo, mas muitas vezes o descanso da mente. Seres que são luz não precisam dormir, mas você vai encontrar nos planos mais próximos aqui à Terra espíritos que ainda dormem, porque alguns ainda estão lidando com a ideia da passagem, tem alguns que nem aceitam, então eles vão funcionar ali igual o corpo humano, eles comem, eles bebem, lembrando que tudo é energia em graus variados, e ali onde eles estão, num plano duplicado do lado de lá, tem porta, tem janela e tem eles achando que ainda estão na matéria. Então eles têm necessidades que a mente cria igualzinho aqui, como fome, como sono, e é praticamente como se você estivesse do lado de lá, mas com a ideia do lado daqui projetada lá. Quando você passa para um ambiente um pouquinho melhor, desaparece essa necessidade de comer, dormir, isso não existe, mas em planos mais próximos, isso existe. Entrando nesse mesmo ponto, a Rejane Siqueira pergunta aqui, minha pergunta é, qual a explicação espiritual da síndrome do pânico? Tenho visto muitas teorias nesse sentido. Gostaria de ouvir a visão do Wagner, que eu respeito tanto. Obrigado, Olha, Rejane, a minha visão do canal. É bem aberta, Felipe. Tem muitos problemas de síndrome do pânico, cara, que não é espiritual. Eu conheço bem o tema. Tem cargas emocionais, às vezes, da pessoa, latentes, desde a infância. Existem problemas de obsessão que podem causar síndrome do pânico. Existem traumas inconscientes. Existe problema de outra vida que pode somatizar. E existe tudo aquilo que a medicina já vem explicando. Cada caso é um caso nessa área, Felipe. Não dá, para alguns vai ser espiritual, para outros a explicação vai ser outra. Porque é uma síndrome que tem muitas possibilidades e muitas causas, incluindo a parte espiritual. Agora, nem sempre. De qualquer forma, tratar a ansiedade ajuda a combater crises de pânico. Então, por que as pessoas ficam na inércia com isso e não combatem, Felipe? Se uma pessoa está tendo síndrome do pânico, está atrapalhando ela viver, trabalhar e se expressar, algumas não saem nem de casa, por exemplo, a pessoa precisa reagir para voltar a viver. E o estímulo dela para corrigir isso é voltar a viver. Então, o que eu aconselho? Além de medicação, em alguns casos, não vou ser leviante e falar não tome nada, depende do caso. Mas, por exemplo, yoga pode ajudar, porque a pessoa controlaria a ansiedade pela respiração, Felipe. O yoga seria como acréscimo. Tai Chi Chuan, porque os movimentos lentos do Tai Chi fazem a pessoa lidar com a ansiedade dela. Então, o yoga e o Tai Chi Chuan são áreas alternativas que podem ajudar a pessoa
a combater a síndrome do pânico independentemente da causa, Felipe. E eu tenho visto, por exemplo, pode ver, a maioria das pessoas que tem síndrome do pânico não procurou isso que eu estou falando, o yoga, o tai chi, porque se tivesse procurado, teria melhorado muito esse processo pelo combate à ansiedade. Quando você estiver aqui com o Otávio Leal, tá? A gente pode até aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Porque A gente vai estar aqui dia 11 de maio, não é isso? Uma quinta-feira às 2 horas. Isso aí. O Otávio manja bem dessa parte também. Manja muito. Depois daqui a pouco a gente vai falar da Humana e Amor. Wagner, o que você, na sua vivência, o que você consegue passar pro pessoal de casa em relação a esses espíritos pesados, espíritos densos? O que atrai esses espíritos pro campo energético ali da pessoa? Felipe, existe muito medo por causa da educação e da cultura. Primeiro era o medo do diabo. Porra, na Idade Média, as pessoas viviam em função do medo. Tá? Isso acabou gerando a Inquisição e outras distorções religiosas daquela época. O tempo foi passando e algumas pessoas substituíram o medo do diabo pelo medo de espíritos. Mas ficou o mesmo medo como pano de fundo. Só trocou o tipo de medo ou a causa do medo. No Oriente você vai ter também os medos clássicos da cultura, cada uma. Então o que atrai uma entidade do mal para perto de alguém? Felipe, o que ela pensa de negativo e o que ela tem de emoção ruim. Semelhante atrai semelhante. E o que acontece? Muita gente que sente uma presença pesada quer tirar o espírito, mas não quer corrigir a causa que atraiu o cara. E aquele espírito não é o causador de nada, ele é o explorador do que ele encontrou na pessoa. Se a pessoa muda a causa, se alimenta daquilo. Se alimenta energeticamente da deficiência psíquica da pessoa. E quando se fala se alimenta, é drenando energia. E é claro, a causa da obsessão tem muitos tipos diferentes, mas basicamente uma obsessão é a influência de uma mente extrafísica sobre outra dentro, intrafísica, de várias maneiras, energética, psíquica, né, através de formas mentais. Eu pude aprofundar esses mecanismos em anos de sessão de desobsessão, vendo como é que esses espíritos agiam. E nas saídas do corpo, Felipe, esses anos todos, eu fui dando muito passe nesses caras. Já no plano extrafísico. Então eu juntei o que eu aprendi na mediunidade de desobsessão com a saída do corpo. Eu fui anexando e vendo muitos detalhes. Então, por exemplo, você tem uma ferida aberta. Ela está cheia de moscas. Tá. Você tira as moscas, mas não fecha a ferida. Resultado, vão vir outras moscas. Sim. Tem que tirar as moscas, mas tem que fechar a ferida. As pessoas querem tirar o agressor extrafísico, mas não querem corrigir a brecha que faz o cara vir. Vai vir outro. A única coisa que desobsidia alguém e deixa a pessoa totalmente inacessível é o despertar da consciência dela. Que não é uma coisa que aqui na Terra você possa dizer que é comum nem para nós, porque a gente está em altos e baixos. Mas o que a pessoa precisa fazer? Desenvolver recursos para que numa hora difícil ela tenha o recurso para poder reagir. Então esses recursos são muitos: irradiar energia, encher o ambiente dela de luz, erguer o pensamento a um poder maior. Felipe, outra coisa, existe uma arrogância de estudantes espirituais em relação a obsessores. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que você sai do corpo e aparece uma entidade dessa cavernosa. E aí você fala assim: eu vou projetar uma luz nele porque o bem sempre vence o mal, a luz vence as trevas e eu vou jogar energia nele. Felipe, isso não é uma briga ou um ringue e não há luta da luz contra a treva. A luz não tem combate com nada, a luz é interpenetração. O combate vem do ego, que justamente leva uma entidade a querer causar prejuízo ao terceiro. Para a luz, não é só a pessoa que está vítima da obsessão que precisa de ajuda. O obsessor também é vítima. Os dois estão encadeados num processo de simbiose energética que os mentores querem erradicar para soltar os dois e que eles sejam felizes. E aquela história de que não tem espírito, que um espírito é sem luz, que todo mundo ouviu. O Felipe, até uma pedra tem luz, porque matéria é energia condensada. Imagina um espírito. Só que tem espírito tão pesado que as formas mentais dele de maldade criam uma capa de energia escura, parecendo que o cara não tem luz. Só que a origem dele é a mesma luz que originou você e eu, que é o alto Deus, mas está encapsulada. O dia que essa capa de treva romper
e emergir essa luz, você vai ver o obsessor chorar igual criança, cara, porque é um caudal de emoções presas que ele manteve dentro dele, que quando deságua, é isso que os mentores às vezes fazem, buscar a quebra de paradigma dentro dele para a eclosão da luz, que é a mesma em todo. Então, não é um combate. E aquela história, eu vou dar um passe nesse cara, ou fazer um estado vibracional, vou jogar ele no fundo do umbral. Olha a arrogância dessa pessoa. Porque é um próximo, né? Exatamente. Outra, vou fazer um estado vibracional, vou dar um choque nele. Porra, você dá um choque nele, ele fica danado contigo, amanhã ele volta e te ataca de novo. O que você precisa fazer? Mexe com a tua energia, mas com sentido evolutivo e positivo. Que todos melhorem, o agressor, você, não pode ter clima de contenda ou de arrogância ou se achar superior a uma entidade só porque ela está no lado escuro da força. A origem dela é a mesma nossa. Rafa, chegou uma entidade aqui, um encosto pesado, que é o Rafa. E aí? Chegou o obsessor. Chegou um encosto pesado. Wagner aqui. Pega um pano lá, Rafael, que você trouxe água, parece que você veio do bar, cara. Sabe aquele tiozão bêbado? Que chega de, toma um pouco aí, toma um pouco aí. Quer uma cerveja? Pé. Ô, Wagner, ontem a gente tava conversando aqui com o Danilo Copini, e ele fala sobre Quimbanda e tal, é escritor também. E ele tava falando sobre a Quiumba, né? E você falou sobre o obsessor agora, né? E ele tava falando que o obsessor é diferente de Quiumba. Que o obsessor, ele ainda tem consciência ali do que tá fazendo, do que tá rolando. Já o Quiumba, ele já não sabe nem mais quem ele foi, quem ele é. O obsessor inconsciente, ele continua prejudicando sem querer. Por exemplo, uma coisa é uma entidade chegar e deliberadamente te atacar. Outra coisa é um cara que já tá despersonalizando, fragmentado, que nem sabe o que tá rolando, encostar perto de você e você sentir uma dor dele. Aí é uma obsessão inconsciente. Ela é diferente da consciente, porque na consciente você tem uma deliberação. Nessa inconsciente, é alguém que está estraçalhado energeticamente e encosta perto de você e você sente algo dele. Queria saber como faço exercícios de visualização. Se tenho que me imaginar como se estivesse de frente para um espelho me vendo. Não. O exercício de visualização é de dentro para fora, Felipe. Não é você criar uma imagem em terceira e ficar se olhando, não. É de dentro para fora. A capacidade da imaginação ela é muito forte na mente e normalmente associada ao chakra frontal. Então, quando a pessoa visualiza algo na tela mental interna, energeticamente, na aura da cabeça, aparece a forma mental daquilo. E todas as pessoas são assim. Então, o nosso foco da visão, ele está para frente em relação ao corpo, pelos olhos. Então, a reflexão da luz nos objetos, os olhos captam essa reflexão e o cérebro decodifica a imagem, você está vendo o objeto. Uhum. Quando então você fecha os olhos, Felipe, o teu clima mental ou visual, mentalmente, virtual, está na área da testa. Mas isso é uma ilusão, porque a aura da cabeça é uma aura inteira. Mas é que como os olhos estão para frente, na hora que a gente fecha os olhos, Rafa, a gente acha que está aqui, por condicionamento, porque tem clarividente que pode enxergar para trás sem se virar. Então a tela mental é a aura da cabeça, mas 90% das vezes a gente sente na altura da parte mental da testa, correspondente ao chakra frontal. Fala para ele, Felipe, estudar mais coisas do chakra frontal, em literaturas variadas, para ele ter uma visão de conjunto, mas é sempre de dentro para fora.